Oi, Matheus. Boa tarde, tudo bem? Saiu? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. E aí, Daniel, tudo bem com você? Tudo. Quanto tempo, né, pessoal? É mesmo. 3 semanas sem aula ao vivo aqui de redação. Vamos ver se entra mais alguém. Matheus entrou, mas acho que caiu aqui a conexão dele. Ver se entra mais alguém para a gente começar a nossa aula. E aí, Arthur, Matheus, Maria Eduarda, tudo bem com vocês? Vocês entraram agora? Boa tarde, professora. Boa tarde. Nós estamos aí, né, depois de 3 semanas, agora com uma aula ao vivo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz as postagens lá das aulas. Coloquei as orientações para vocês. E tem alguns alunos que não fizeram a atividade lá que eu pedi, que é a atividade de fazer uma crônica reflexiva, né? E eu vi lá que foram poucos alunos que fizeram.
infelizmente. Aí eu vou sinalizar depois para esses alunos, para a gente poder aí ter a nota lançada, né? Professora, Fala, Maria Eduarda. da semana passada a senhora postou uma aula que era para a gente fazer um conto, certo? Fazer o conto. Ou eu entendi errado? Eu acho que era para fazer a página 36 do almanac. Aí eu não entendi se era só para ler ou era para fazer o conto na 37. Fazer a atividade da página 36. Eu vou abrir aqui para dar uma olhada. É aí que eu vou falar com você. Deixa eu pegar o livro aqui. Nós falamos das bruxas, né? Foi da Bruxas Não Existem. Aí, pedi para vocês fazerem, escrever uma narrativa na forma de conto literário no almanaque de texto, páginas 36, isso mesmo. Entendi, professora. Obrigada. Então, não fiz errado. Nada. É isso aí, mas é escrever um conto mesmo. Está lá na página 36, para fazer a atividade já. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Enzo, tudo bem, Enzo? Daniel, Luiz Cláudio e Riana, é isso que entraram agora? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Eu vou compartilhar com vocês aqui a meditação e aí a gente vai começar. Pra mim tá sem áudio. Para mim também. Desculpa, vou compartilhar de novo. Espera aí. Eu esqueci de marcar o áudio. Obrigada por avisarem. Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. Agora foi? O título da meditação de hoje é Dia Feliz e o texto bíblico está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É bom demais quando a gente acorda, tá tudo dando certo, a gente sabe que o dia vai ser bom, a gente já toma um café da manhã da hora, porém nem todos os dias são assim, certo? Ah, não, aí ele extrapolou ali. Tem dias que são um pouco mais nublados, são mais intensos e até mesmo são mais tensos. E tem dias que a gente acha que nem vale tanto a pena acordar, mas saiba de uma coisa, em Cristo a gente pode muito mais. Nesses dias que a gente precisa de um caminhão de reboque para tentar tirar a gente da cama, a gente precisa de muito mais coragem, muito mais força dele. Deus pode solucionar todo e qualquer problema, mas Ele quer atuar principalmente no seu coração, para que você tenha um olhar muito melhor para as coisas. Os problemas nós sempre vamos ter. Você tá falando sério? Nós precisamos nos organizar para tentarmos ajustar aquilo que está nas nossas mãos e aquilo que a gente pode resolver e aquilo que nós não podemos resolver, colocar realmente nas mãos de Deus e também nas mãos de pessoas que são capacitadas para isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Portanto, de alguma forma, tente também deixar de focar os seus problemas e passe a focar nas soluções que Deus já tinha dado no passado para outras situações. E também agora, permita-se ser iluminado por Deus para ir buscando as soluções. Mas, quando as coisas estiverem muito intensas, não esqueça de confiar em Deus e de entregar tudo aquilo que você tem nas mãos dele. Ora comigo, Deus eterno. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas e alguns deles são um grande peso para nós. Por isso pedimos alívio e principalmente que o Senhor nos ajude nesse processo de resolução. Oramos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, e que Deus abençoe muito.
Agora saiu o áudio, né? Sim, agora saiu. Então, gente, a meditação aí de hoje, nós ouvimos a respeito dos problemas, né? Nós temos problemas, todos nós. Eu nunca conheci ninguém que não tivesse pelo menos um problema. E é aquilo, né? Tem dia que a gente não quer nem levantar da cama, como ele falou, né? A gente não tem força, não tem ânimo. Mas o que nós temos que aprender é aprender a confiar em quem pode realmente nos ajudar, que é Jesus, né? Entregar os nossos problemas nas mãos dele e confiar que ele vai conduzir todas as coisas. E uma dica importante é que a gente, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, que a gente ore, peça a ele orientação, converse com alguém maduro, responsável, que possa nos ajudar. Porque, cara, tem coisa que a gente faz que não dá para voltar mais atrás. E as consequências, elas são terríveis às vezes. E eu sou uma pessoa maravilhosa, ótima para falar isso para vocês, porque eu já cansei de fazer coisas que me arrependi depois, e aí depois já era, não tinha mais jeito, aí é só para tentar consertar, né? Mas aí as consequências sempre vêm. Então, fica uma dica aí para a gente, né? Principalmente desses momentos que a gente está vivendo aí, de pandemia, o pessoal aí anda bem nervoso, né? Se estressando, brigando. Não sei quantos de vocês viram aí a reportagem ontem no Fantástico, ou viram nas redes sociais, que um carro conversível no Leblon ou em Ipanema, não sei, com 2 mulheres de biquíni, vocês viram? Quem viu? Sim, que ela foi agredida Eu vi. e um homem arrancou o biquíni dela. Elas estavam lá no carro, lá se exibindo, som alto, ligado, parado perto de um restaurante, né? Daqui a pouco, uma menina que estava lá no restaurante, lá no bar, pegou e tacou uma água nela, uma garrafa de água nela. E aí, ó, uma começa a fazer errado, né? Já começou errado, tacou a garrafa de água, e aí a outra desceu do carro, foi lá, agrediu a que estava sentada. E olha só, o namorado da menina que tinha sido agredida, o que ele fez? Levantou para agredir a mulher. Olha só. Já pensou? Quando ela saiu do carro, a mulher que estava sentada chamou ela para cima. Que loucura, né? Tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, é que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Eu até ouvi na reportagem do Fantástico ontem, que um psiquiatra falando que a gente está vivendo um momento que está todo mundo muito exaltado, que a gente precisa tentar ser mais pacificador, né? Eu não sei vocês, mas eu já vi pessoas que adoram incitar briga, né? Vocês já presenciaram isso? Ano passado, eu presenciei isso até aí na escola, não, mas foi fora da escola. Eu vi o vídeo de 2 alunos meus brigando lá embaixo, na pracinha ali, aquela pracinha que tem... Não, é bem uma pracinha, né, que tem ali perto do sinal, ali onde a gente atravessa, ali em Auma, e os alunos ali brigando e o pessoal em volta filmando e os próprios alunos filmando e incentivando e torcendo e vibrando. Falei, gente, quando na verdade poderia estar todo mundo ali tentando fazer o quê? Para com isso, né? E as pessoas às vezes vibram com essa coisa da violência, né? O que é muito triste, né? Talvez a gente já até tenha vibrado também, mas não é legal, não. A gente precisa ser mais pacífico. Então, vamos lá, gente. Nós falamos nas nossas últimas aulas, né? Eu gravei videoaulas para vocês. E, aliás, essa historinha aí da mulher lá do biquíni dá uma ótima crônica, né? Aí, quem ainda não escreveu, para escrever. Uma crônica reflexiva, né? Nós vimos aí nas últimas aulas, deixa eu colocar aqui. Nós falamos sobre o gênero textual, crônica. Vimos aí que a crônica, ela né, traz assuntos do dia a dia, né, assuntos relacionados à cidade, né? E que o tempo, né, desse assunto aí gira em torno de 24 horas ali, né? Que é o que é baseado
em temas jornalísticos, né, que sai no jornal. E aí depois nós fomos ver o conto. A gente viu as diferenças entre o conto e a crônica. O conto já não trabalha com a realidade, ele pode misturar a realidade com, né, a ficção, e ele vai apresentar o quê? Uma história que não se passa apenas num dia, pode ter um desenrolar aí de mais tempo, né? E olha só, a crônica nos leva a uma reflexão, e o conto quer nos levar a uma mudança de atitude, traz sempre uma liçãozinha, né, para a gente mudar de atitude, mudar de comportamento. A gente viu isso daí. Quem não assistiu às aulas, por favor, assista. Eu coloquei 2 aulas aí por semana para vocês verem aí, tá? Coloquei alguns vídeos do Brasil Escola também explicando. E nós aprendemos, e não podemos esquecer, gente, que a tipologia textual da crônica e do conto, qual é? É uma narrativa, tá? É uma narrativa. Se você ainda não entendeu o que é uma narrativa, é simples, não esqueça. Narrativa é narrar, é contar. E aí a gente entra agora aqui nos elementos da narrativa, tá? Nos elementos da narrativa. Então, a gente viu, também numa aula aí, o foco narrativo, né, no texto escrito, que a gente viu qual é o foco, né? É o foco no narrador ou é em outro personagem? A gente viu que tem vários tipos de narrador. Vou até voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, gente. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que passei demais. Nós vimos aqui, olha, estão todos vendo? A gente viu o foco narrativo na narrativa psicológica, né? Que foi do Conto do Balanço. Que o Conto do Balanço, né, é um conto em que o narrador ele está ali relatando a história como se fosse ele mesmo o personagem, né? E aí, só que quando termina o conto, nós percebemos que aquilo era uma ilusão, tá? Era uma lembrança, ele estava misturando lembrança com ilusão, né? Como se ele tivesse voltado no tempo e vendo ele pequeno ali balançando e ele dando um recado para ele mesmo. Então, aí na narrativa psicológica, a gente viu aqui, né, o foco narrativo. Qual é o foco narrativo, gente? Olha só, nós temos aí, primeiro, narrador em primeira pessoa, tá? O foco é o ponto de vista, a perspectiva que vai ser apresentada através do narrador. Então, a gente tem o narrador em primeira pessoa, que ele conta a história sendo personagem ou porque ele presenciou o personagem, a história, tá? Eu não sei se vocês lembram quando eu quando eu gravei o vídeo, eu falei sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, que eles relatam a mesma história, só que eles fazem a narrativa da nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus de pontos de vistas diferentes, né? Porque cada um relata sobre o seu aspecto, sobre a experiência que eles viveram. Por exemplo, vocês aí, se eu perguntar a vocês sobre algum fato que aconteceu na vida aí de vocês em comum, por exemplo, teve um episódio na escola em que a pessoa caiu e se machucou. E aí, vocês do nono ano B estavam presentes. Se eu perguntar para cada um de vocês separados, algum de vocês cada um vai me dar um detalhe diferente do outro, porque cada um viu de um ponto de vista diferente, né? Então, olha só, o foco narrativo é isso, tá? É a questão da perspectiva, a posição e o modo do narrador, né? Em relação à história, em relação aos fatos.
Então, olha, aqui até fala que narrar está para dizer, assim como focar está para ver. Então, narrar é dizer e focar é o ponto de vista, tá? Então, narrador em primeira pessoa pode ser o narrador personagem, aquele que conta e participa da história. Ele é um participante. Agora, o narrador testemunha, ele fala dos outros personagens, mas se inclui também no ponto de vista, tá? Ele narra ali, aqui diz que ele narra de um ponto fixo, com base em seus próprios sentimentos e percepções sobre os fatos, pois não tem acesso à mente dos personagens. O seu ângulo de visão é limitado. Então, o narrador em primeira pessoa vai participar da história, tá? Vai ser o personagem, pode ser sobre ele mesmo ou sobre os outros. E o narrador, aqui em terceira pessoa, conforme eu já falei nas outras aulas, tá? Ele pode ser só apenas um narrador observador. Ele não vai participar da história, tá? Ele não vai falar dele, ele vai falar dos outros, ele não participa. Já o narrador onisciente neutro também não participa da história, mas conhece tudo, inclusive os pensamentos, né, e sentimentos dos personagens. E ele aqui, ó, desfruta da liberdade de narrar sobre todas as informações do enredo, do cenário e dos personagens. O narrador onisciente intruso tem a mesma característica do neutro, mas vai além, ele vai emitir opiniões sobre a moral, costumes dos personagens, né? Vai retardar a narrativa para conversar com quem está lendo, né? Vai indagar, vai levantar pontos de vista, vai fazer você refletir, né? Sobre coisas do passado, vai contextualizar ali situações. Então, esse é o foco e o tipo de os tipos de narrador. E aí, quando a gente vai lá na página 130 e 33 do nosso livro, aí você vai ver os elementos da narrativa. E eu coloquei um vídeo para vocês lá explicando quais são os elementos da narrativa. E a gente vê aí que a narrativa... Narrativa é o que a gente quer narrar? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer aí o que é narrar? Vou chamar um nome, hein? Hein, Maria Eduarda, Daniel, Matheus, Arthur, Enzo. O que é narrar? Rian, Graziele... É contar uma história. Contar alguma coisa, né? Isso mesmo, contar. É você ler para uma pessoa. Isso aí, narrar é falar algo, né? Isso aí, muito bem. Então, quais são os elementos da narrativa? Para ser uma narrativa, o que nós temos que ter? Quais são essas características, esses elementos? Então, nós temos que ter personagens, tá? Que personagens? Olha só, o protagonista, que é o principal, o antagonista, que é o que vai causar dificuldades. Tipo assim, a mocinha e o vilão, né? O herói e o vilão. Então, o protagonista é o principal e o antagonista vai causar a dificuldade. Secundário, né? Que é aquele que não é tão importante, né? Que compõe o quadro das ações, né? Com os dois anteriores. Ator e atriz que interpreta, representa o papel, enfim. Coadjuvante, que é, como o próprio nome diz, que está ao lado, né? Que é um papel secundário. E figurante, que complementa esse espaço. E aqui, gente, olha só. Tempo. O tempo pode ser cronológico, que é uma sequência de dias, né? Que transcorrem dias, horas, meses, anos. Ou pode ser psicológico, que é fora da realidade da gente. Lembranças, né? Recordações, flashback. Em filmes, o tempo psicológico é explorado como flashback pelo recurso do fade out, né? O esmaecimento da imagem em câmera lenta. Tipo assim, né? Você lembra daquele dia? Lembra, aí a pessoa para. Aí vai mostrar a memória dela, o que ela lembra, né? Sabe o que é isso, né? Lembrou? Então, isso aí é o psicológico, né? Vai lá, o flashback pode ocorrer em nível da narrativa, no texto propriamente dito,
em nível da história, na sequência cronológica da vida do protagonista. Então, olha, gente, o tempo cronológico, um atrás do outro, dias literais, né? Agora, o psicológico não, vem esses flashbacks, vem essas recordações, essas ilusões, enfim. O espaço, gente, o espaço é o lugar onde os personagens vivenciam ali as ações, né? Vivem as emoções. Então, na narrativa, geralmente, numa narrativa maior, numa espécie de romance, há uma descrição do espaço com mais detalhes, né? Tipo, a cidade, o dia, como estava, né? Pode ser um lugar real, pode ser um lugar inventado, né? Por exemplo, nos filmes tem os cenários que ambientam uma sala, um palácio, enfim, etc. Então, de acordo com de acordo com a história, será ali o espaço, o cenário, tá ok? Enredo, gente, o que é o enredo? Né? Para a escola de samba, o enredo é o quê? O samba enredo. É a história que se conta, né? É aqui, ó. Aqui diz que é um tecido de ações, uma trama de fios enredados que podem vir cheios de nós narrativos. Ou seja, complicações vivenciadas pelos personagens. O enredo é como se fosse ali o resumo da história, o desenrolar daquela história, né, com todas as situações, né? O que vai se passar até que se chegue ao ponto alto e até que se chegue à conclusão daquele conflito. Então, esse é um enredo. O narrador, como nós vimos, é a voz que conta, né, os fatos. Pode ser em primeira ou em terceira pessoa. E o discurso, gente, da narrativa? O que é o discurso, né? Aí aqui vem falando aqui, olha, como o narrador determina o andamento do enredo, vamos exemplificar alguns modos de sua manifestação na narrativa. A relação do narrador com a fala dos personagens se realiza em 3 tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre. Tá? E a gente vai ver isso aqui agora. Veja bem, discurso é a fala, tá, gente? Discurso é a fala. Discurso direto ocorre quando o narrador põe o personagem para falar. A fala geralmente vem indicada por verbos de dizer. Aqui, ó, dissende, né? 2 pontos, travessão ou aspas. São exemplos dos verbos dissende mais comum. Dizer, perguntar, reclamar, gritar, falar, consolar, sussurrar, proferir, exclamar. Exemplo, gente, de discurso direto. Era uma bela tarde de segunda-feira e os alunos do 9º ano teriam aula, os alunos do 9º ano teriam aula de redação naquela tarde de calor, cada um na sua casa. Os alunos abriram o aplicativo do Zoom, a professora de redação se prepara na sua casa, separa o livro, ó, o narrador está falando, né? Aí você vai imaginar a cena. Prepara o biombo atrás dela, o computador, orienta os filhos a ficarem quietos. A aula começa, quando, de repente, se ouve um barulho e a professora diz, 2 pontos, travessão. Olha aí o discurso direto, aí eu vou começar a falar. Então, quando ocorre do narrador, né, colocar o personagem para falar, nós temos um discurso direto. Tá? O narrador vai falando a história e vez ou outra aparece um personagem falando, tá? Só um minutinho. Desculpa, vamos lá. E aí, então, vocês entenderam essa diferença aí? Esse discurso direto? Por exemplo, quem está lendo o livro Mil Cairão ao Teu Lado? É o nosso livro paradidático desse bimestre. Quem está lendo esse livro? Quem já leu? Quem tem o livro? Ninguém? Eu? Hã?
Eu tenho, eu não sabia que era para começar a ler, não. Vou começar a ler hoje, então. Então, aí pode ler, porque aí a gente tem que fazer a atividade dele. Esse livro, o Milcairão, ao teu lado, ele tem discurso direto. Tem a narração e os personagens falam toda hora. E aí, isso cria o quê? Uma dinâmica. Né? Você ouve, quem tem um relacionamento bom com leitura, até chega a ouvir a voz do personagem, mesmo quando está lendo. E o discurso indireto, gente? Acontece quando o narrador reproduz a fala do personagem com as próprias palavras. Exemplo. Tá? A professora de português disse para os alunos ficarem quietos. Olha aí. O narrador falou. Não abriu 2 pontos, travessão, para que o personagem falasse. Então, o discurso indireto é quando o narrador conta toda a história, sem abrir fala para o personagem. Ele conta. E o discurso direto é quando nós temos as falas dos personagens. E o discurso indireto livre é a fusão da fala do narrador com a do personagem, que fala sem indicação do verbo dissende, sem 2 pontos, nem travessão. Também é chamado de discurso misto. Vamos lá? Olha aqui, legenda. Verbo dissende, discurso indireto, discurso direto e discurso misto. Olha, o príncipe confirmou que estava encantado por ter visto a princesa se aproximar. Então, ele perguntou, olha aqui o verbo, né? Que dá essa deixa. Olha o travessão indicando o discurso direto. Por onde você andou? Aí a princesa, a sua procura, respondeu. A princesa com seu belo sorriso, respondeu a princesa com seu belo sorriso. Ela estendeu-lhe a mão e saíram pelo gramado. Como o príncipe confiava nela assim tão cegamente? Talvez quisesse confiar em si mesmo. É por isso que isso pode ser verdade. E aqui, olha, discurso misto. Mistura falas dos personagens do narrador. O que é isso? Ele, ainda também aqui, tem um narrador em terceira pessoa, intruso. Olha, como o príncipe confiava nela assim, tão cegamente. A opinião dele ali, a indagação dele também. Talvez quisesse confiar em si mesmo. E isso pode ser verdade. Então, nós temos aí alguns exemplos, tudo misturado, viram aí, né? Lê esse trecho do romance aqui, ó, Quincas Borba, de Machado de Assis. Rubião teve uma vertigem. Estava ainda com a carta aberta nas mãos, quando viu aparecer o doutor, que vinha por notícias do enfermo. O agente do correio dissera-lhe haver chegado uma carta. Era aquela? E aí, gente? Depois do ponto e vírgula, inicia-se discurso misto ou indireto livre. O que esse recurso traz para a construção de sentido? Assinale os itens corretos. Aí, ó, você vai assinalar aqui. O que isso apresenta? O que de recurso vai trazer para o texto? Agilidade na narração da história? Sim, pode marcar. Agilidade na narração da história. Não há pausa para a intromissão da fala, né, do personagem. É uma narração rápida, direta, né? Identificação do narrador com a visão do protagonista Rubião. Exatamente. Marca essa como verdadeira, tá? O narrador conhece o protagonista, o Rubião. Ele está falando da situação, ainda mais quando ele fala aqui, ó, era aquela carta, então ele já sabia do que se tratava o narrador. É um narrador onisciente, sabe de tudo, né, que isso acontece. Dificuldade do narrador criticar o Rubião pela aproximação? Não há dificuldade, há facilidade. Dueto de vozes e unidade de foco narrativo sobre o narrador e o protagonista. Sim, há esse dueto de vozes, sim. Você percebe que quando diz aqui, olha, depois do ponto e vírgula, o agente do correio dissera-lhe, nós temos a voz do narrador e a voz do personagem. Dissera-lhe haver chegado uma carta. Era aquela? Tá? Então, marquem aí a A, a B e a D. Tá ok?
Gente, sobre o que eu falei aqui, sobre foco narrativo, tipos de narradores, tá? Tipos de discursos na narrativa e os elementos da narrativa. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Por enquanto, não. Vocês conseguiram entender? Sim. Ok. Eu tentei fazer um resumo para vocês terem uma ideia aqui, mais ou menos, né? De como funciona e como funciona essa narrativa, tá? Nós não vamos fazer aqui uma prova para tomar de vocês aí o que é cada elemento, não, mas eu quero que vocês estejam familiarizados, tá? Então, é o seguinte, deixa eu interromper aqui. Então, é o seguinte, presta atenção. Preciso que vocês façam a leitura do livro, meu Deus, Mil Cairão ao Teu Lado. É o livro paradidático, vocês precisam ler, tá? Quem puder, quem não tiver aí, pede outro para tirar foto, para ler gravando, enfim, para poder fazer. Por quê? Nós vamos trabalhar com o livro 2 elementos. Intertextualidade. Todo mundo sabe o que é intertextualidade? Alguém aqui não sabe o que é intertextualidade? Vocês ficam tão quietos, não vejo. Eu não sei. Eu não sei. Ninguém sabe. Intertextualidade, vocês vão estudar, eu acho que com o professor Marlon. É o Marlon que é o professor de vocês, né? De português? Sim. Português, sim. Gramática, né? Eu também sou de português. A gente está estudando um pouco mais de redação. Mas vamos lá. O professor Marlon vai estudar com vocês, mas eu quero já dar uma pincelada rápida com vocês. Quais elementos a gente vai estudar? Aí, Maria Eduarda, eu gosto assim, queria que todo mundo abrisse a câmera. O que nós vamos estudar sobre intertextualidade com o livro? Olha só, intertextualidade quer dizer o quê? Relação de um texto com o outro. Um texto dentro do outro. É isso. Quando você identifica dentro de um texto outros textos. Quando eu pergunto para você agora aqui, olha, a capa do livro e o livro tem o título Mil Cairão ao Teu Lado. Esse título te lembra o quê? Alguém sabe me dizer? Lembra o quê? Alguém conseguiu lembrar alguma coisa relacionada ao título desse livro? Não. Verso bíblico, vou dar uma chance. Uma dica. Verso bíblico. Ninguém? Pois é, então vamos lá. Vamos trabalhar aqui agora. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha, vocês não lembram, né? Leia aqui, olha só. Deixa eu dar um... Olha. Salmos 91, 7 a 9 diz assim, olha. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Então, gente, o título do livro é 1000 cairão ao teu lado, que conta a história de um soldado adventista que foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, alemão, soldado adventista alemão, e que era contra o nazismo. Opa! Um soldado adventista, né, contra o nazismo, guardador do sábado, assim como os judeus, alemão, em plena Segunda Guerra Mundial. Caramba! Como será que ele se virou? Aí você vai ter que ler o livro. E aí você vai fazer essa relação de intertextualidade. Olha só, a capa do livro apresenta o título 1000 cairão ao teu lado. Qual a relação de intertextualidade? Usa ali o texto bíblico como referência para a história que ele vai contar. História de quê? De fé,
de que ele teve fé, e ele, 1000 cairão, o que você pensa? 1000 cairão ao teu lado, mais 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido? E aí? Vamos ler o livro e vamos já tentar trazer essa relação de intertextualidade, identificar esse verso bíblico dentro do meu texto, mas identificar ele escrito ali? Não, através da história, através da promessa que esse verso bíblico traz, tá? Esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar no livro. O segundo ponto é justamente esse foco narrativo e esses elementos da narrativa que nós vamos identificar no nosso livro, tá? No livro paradidático. Então, quando vocês fizerem a leitura, façam de tal forma que já identifique qual é o foco narrativo desse livro, né? Qual é a visão? O narrador participa da história? O narrador é personagem? Ou ele é narrador em terceira pessoa e ele é narrador intruso? Ou é narrador onisciente neutro? Né? Olha aí, aí você vai percebendo aquilo que nós estudamos dentro desse livro. Tá ok? Combinado? Sim. Sim, né? Combinado, né, Helena? Minha filha está aqui do meu lado, já participando da aula. Então, olha, intertextualidade, vocês vão estudar com o professor Marlon, fiquem atentos, né? Essa relação de intertextualidade. Um texto dentro do outro, né? Quando você... né, tem vários tipos de intertextualidade. Por exemplo, paródia. Quando você pega uma paródia, aí, pessoal da área do humor, pega a paródia, pega uma música ou um filme e vai fazer uma paródia sobre, né? Colocando tons de humor. Vai usar o mesmo... vai caracterizar os personagens do mesmo jeito, ou vai usar o mesmo ritmo da música, vai mudar um pouco a letra, e aí vai usar, né, o assunto que ele quer transmitir, aproveitando já aquela melodia, aquela música. Né? Então, isso é um tipo de intertextualidade também. Mas o que eu quero que vocês façam é já focar nesse verso, Salmo 91, do 7 a 9, e ver qual é a relação de intertextualidade que ele tem com o nosso livro, 1000 cairão. Tá? Foco narrativo, elementos da narrativa, tipo de narrador que tem ali. Ok? Então, vou encerrar nossa aula por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, esse é o momento. Não? Uma coisa que eu quero também falar com vocês tem um trabalho valendo 10 pontos, que foi postado no dia 20 de agosto. E quero que vocês vão lá fazer, tá? É o almanaque na página 34. Quem não fez, precisa fazer, porque eu estou encerrando as notas. Semana que vem é a última semana para eu encerrar a nota. Então, eu preciso que vocês façam, tá bom? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Eu vou gravar a videoaula para terça-feira. Foi um prazer. Você quer dar um tchau? Dá um tchau. Tchau. Helena quer dar um tchau. Professora. Tchau, Helena. É Helena o nome dela? Gracinha. Helena. Fala tchau, gente. Boa tarde. Tchau, fofinho. Beijo.